Estamos começando mais um encontro com a palavra. É uma bênção muito grande para toda a equipe do nosso programa sua atenção nesses momentos que passamos juntos. Estamos estudando casamento e família à luz da Bíblia e gostaria de contar a vocês uma experiência. Um dos melhores psicólogos cristãos que conheço é Henry Brand. Ele fez uma série de conferências alguns anos atrás. Uma noite, ele conduziu um fórum de discussão com perguntas e respostas. A maioria das pessoas que participou desse congresso era gente bem posicionada. Nunca vou me esquecer de uma senhora, aparentemente muito sofisticada, que se levantou e perguntou: "Doutor, o que o senhor acha do sexo?" Dr. Brand respondeu: "Francamente, senhora, eu acho bom." Como era de se esperar, toda a plateia riu. Ele perguntou: "Por que vocês riram? Vocês acham que não deveríamos gostar? Ou, se gostamos, não devemos admitir isso?" Ele então falou sobre o conceito de santidade do sexo. Hoje continuaremos a falar sobre sexo, que é o quinto elo da unidade do casamento. O primeiro elo que estudamos foi o da comunicação, que é a ferramenta que mantém a unidade do casal. O elo que vem a seguir é o da compatibilidade, que, como já dissemos, é a evidência da unidade. Focalizamos bem de perto esse assunto. O elo do meio é a dinâmica da unidade, o amor ágape. E o que vem a seguir é o da compreensão, que, como já vimos, corresponde ao crescimento da unidade. Falamos sobre compreensão em 9 programas. Esse assunto é muito importante. No programa de hoje, ainda dentro do assunto compreensão, continuaremos a falar sobre sexo. Denominamos o elo do sexo como o elo da expressão, da alegria, da unidade. Como vimos no último programa, as Escrituras mostram que Deus planejou o sexo para a procriação. Isso parece ser óbvio e se encaixa no cenário do relato da criação no livro de Gênesis. O sexo é parte vital do plano de Deus para povoar a terra. Isso também se aplica ao mundo animal. Mas há muita coisa no relacionamento físico entre o homem e a mulher que vai além da simples copulação e coabitação existentes no mundo animal. Também já vimos nas Escrituras que o sexo, além de ter sido projetado para a procriação, também é uma forma de expressão. O plano de Deus, quando uniu um homem e uma mulher através do sexo, quando criou o macho e a fêmea, foi que eles se expressassem através do ato sexual. Se você estudar o mundo animal, vai observar que o homem e a mulher são os únicos seres que durante o ato sexual olham um para o outro. Talvez Deus esteja mostrando algo com isso, que o sexo é um veículo de expressão entre o casal. Neste estudo dos elos do casamento, já dissemos que o sexo deve ser uma expressão de alegria na comunicação, da compatibilidade, da compreensão e, é claro, do amor entre o casal. Se você perceber o propósito para o qual Deus planejou o sexo, verá que ele é um importante canal de expressão entre o casal. Ele é um veículo de expressão de tudo que forma a unidade do casal. A união física não é a unidade. Ela é uma expressão da unidade do casal. No último programa também dissemos que Deus fez o sexo como fonte de prazer. Através de alguns textos bíblicos que veremos agora, fica bem claro que o sexo não foi feito só para a procriação, mas também para o prazer. Se não fosse assim, não teríamos o texto de Deuteronômio 24, versículo 5, que diz que quando um homem se casasse, deveria tirar 1 ano de férias para dedicar-se a proporcionar prazer à sua mulher e a fazê-la feliz. Não precisamos de 1 ano para fazer um bebê. Essas férias, então, têm mais a ver com prazer do que com procriação. A expressão lua de mel quer dizer mês de doçura. Pelo uso antológico da palavra, o casal não tinha um mês de lua de mel, tinha 1 ano inteiro de doçura. E isso é muito importante porque, sendo a lei de Deus, indica que o sexo não é apenas para a procriação. Temos também o texto de Hebreus 13, versículo 4, que diz que o leito conjugal deve ser conservado puro. Isso quer dizer que o casamento é sagrado. A mesma coisa é enfatizada em 1 Coríntios capítulo 7, que veremos mais de perto daqui a pouco. Através destes textos, vemos que Deus não criou o sexo só para a procriação. Ele o fez com uma expressão e para o prazer. Não é meu objetivo principal aqui
combater a homossexualidade. Esse assunto não é problema seu até que um de seus filhos revele que é um homossexual. Isso faria uma grande diferença e mudaria toda a sua perspectiva a respeito do assunto. Uma coisa eu posso dizer, se um de meus filhos dissesse que era homossexual, eu lamentaria muito por ele. Primeiro porque eu não acho que isso o faria feliz. É uma opção de vida que não traz felicidade, porque não foi planejada por Deus. E depois porque não foi isso que Deus imaginou quando criou o sexo. Ele criou o sexo para a procriação, e a homossexualidade pode dar prazer e expressar muita coisa entre duas pessoas, mas não serve para a procriação. É por isso que você precisa ver que a procriação é um dos propósitos importantes do sexo. Já fizemos a seguinte pergunta várias vezes durante nosso estudo. De onde você está tirando seus conceitos? Do seu meio cultural ou da Bíblia, hein? Fizemos esta pergunta quando falamos sobre a definição de papéis. Você se lembra? Qual é a definição do papel da mulher e da mãe, hein? Você pode obter essa definição daquilo que a sociedade fala ou da Bíblia, ou o que ela ensina, a Bíblia. De onde você está tirando os seus conceitos? De onde você está tirando suas informações sobre sexo? Já imaginou se for do mundo? A sociedade em que você vive tem um conceito sobre sexo para você, mas eu não acho que o conceito que você encontra no mundo possa ajudá-lo a ter um casamento feliz, nem uma família cristã. Então, de onde você deve tirar os conceitos sobre sexo? Será que é dos educadores? Da escola? Dos médicos? Há pouco tempo perguntei a um médico, você fala sobre sexo com seus pacientes? Eu não, eles não me perguntam, ele disse. Se você não se informar na escola, nem com seu médico, será que você vai aprender com o governo? Bom, será que é obrigação do governo informar sobre sexo? Algumas pessoas dizem que é dever do lar. Então, quem informa as pessoas de casa, que informam as outras? Bom, temos uma coisa séria aí, né? Será que onde vamos aprender? Um dos nossos pastores falou certa vez, as duas áreas mais importantes da vida de um homem são o trabalho e a vida sexual. Só que a igreja não fala nem de uma nem de outra área. Eu tenho pensado nisso ultimamente e cheguei a uma conclusão. Se a igreja não informar, ninguém fará. Com quem você vai aprender sobre o papel do sexo no casamento e seu propósito se não for com a igreja, hein? Como já falei antes, o casamento é a ideia de Deus, documentada na Bíblia. O mesmo se aplica ao sexo. Quando lemos o Cântico dos Cânticos de Salomão, percebemos que Deus não foi omisso nessa área, e por isso acho que os pregadores e pastores também não devem ser. Vocês estão lembrados que eu disse que para um pastor poder pregar sobre o Cântico dos Cânticos, ele deveria ter cabelos brancos? Pois é. Eu tenho alguns cabelos brancos que me permitem falar uns 10 minutos sobre esse assunto, diz o pastor Dick. Acontece que me sinto uns 25 anos mais velhos do que realmente sou. Acabei de fazer 64 anos. Essa é a idade do nosso professor, mais os 25 anos que acho que tenho, totalizam 90 anos, o que me dá o direito de falar sobre sexo por mais de 10 minutos, então. E aí o nosso professor continua dizendo, antes de começarmos a ver alguns textos das Escrituras, deixe-me compartilhar uma experiência que tive no seminário. Uma vez estávamos reunidos em um auditório cheio de alunos para ouvirmos uma palestra sobre sexo que seria dada por um senhor de cabelos brancos, bem velhinho. Depois da palestra, que por sinal foi ótima e super informativa, ele abriu espaço para perguntas e alguém o perguntou o seguinte, quando o impulso, o prazer sexual, começa a diminuir, hein? Ele abriu um sorriso de orelha a orelha e falou, olha, eu não tenho a menor ideia. Acho que ele tinha uns 82 anos. Não temos que ser jovens para usufruir dessa expressão da unidade. Quando Deus criou o sexo, disse que era muito bom. Dissemos que o sexo é bom por várias razões. E sei que você vai entender porque Deus disse que era muito bom. Era muito bom da maneira como ele planejou. O relacionamento sexual destinado a satisfazer o marido e a mulher. Algumas pesquisas indicam que existem mulheres que nunca experimentaram nenhuma satisfação sexual. Acho que a razão para isso é o homem, sua ignorância e egoísmo. Por isso gostaria de desafiar os homens.
Deus criou o sexo para satisfazer o homem e a mulher. Tanto o homem como a mulher precisam aprender tudo o que for necessário para que os dois tenham um casamento feliz. Podemos resumir esse tudo com o capítulo 13 de 1 Coríntios. Aqueles versículos no meio deste capítulo são um raio-x do amor e nos dizem o que significa amar. Aquelas 15 virtudes que formam o amor não estão centradas no eu. Você está lembrado? Vimos que Jesus e Paulo foram acusados de serem excêntricos, porque o centro de suas vidas não era mais eles mesmos. Eles foram acusados de não serem como as pessoas normais, centradas nelas mesmas. Eles eram excêntricos. Eles foram acusados de estarem com o centro fora do lugar, no sentido literal, de estarem ao lado deles mesmos. Todo mundo tem como centro de sua vida o próprio eu, mas quando se converte, esse centro muda, passa a ser excêntrico. O centro de sua vida deixa de ser você mesmo e passa a ser Cristo e o próximo. Para que exista satisfação sexual entre o homem e a mulher, os dois, mas principalmente o homem, tem que ser excêntrico. Um tem que estar centrado no outro, para que os dois usufruam o relacionamento sexual. Quando falamos sobre ser excêntrico, também falamos de uma palavra criada pelo Centro de Pesquisa da NASA, descentrado. Eles usam essa palavra quando algo entra em órbita e tem o seu próprio centro alterado, descentrado. Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5 que o seu centro foi alterado quando ele se tornou um cristão. No meu ponto de vista, só as pessoas que tiverem seu centro alterado poderão realmente desfrutar da satisfação sexual como Deus planejou, tanto o homem como a mulher. Para que isso aconteça, marido e mulher precisam se comunicar e se entender. É uma pena, mas temos que parar por aqui hoje. O nosso tempo acabou. Minha oração é que Deus possa lhe abençoar grandemente, você homem, mulher, que acompanha o nosso programa, que você possa ter grandes conquistas, grandes vitórias. Nós acreditamos nisso. Até o nosso próximo programa e que Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.